Boa noite, minha gente. Que bom vocês aqui comigo mais uma vez. Boa noite para vocês que estão aos poucos chegando aí para nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre síndrome do amor negativo. Síndrome da dependência do amor negativo. Boa noite, Dani. Boa noite, Regiane. Boa noite para todos vocês que estão nas nossas diversas plataformas digitais. Bem-vindos, uma alegria vocês aqui com a gente novamente. Hoje vamos falar de um tema que está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Talvez ainda a gente não tenha dado um nome correto, vamos dizer assim, um nome conceitual, mas agora nós vamos então refletir sobre a síndrome da dependência do amor negativo. É um tema muito legal que vai fazer diferença para vocês, que vai agregar a reflexão de vocês. Boa noite, Márcia, bem-vinda, você também. Boa noite para todos vocês, muita luz, muita gratidão por estarem aqui comigo novamente nesta noite. A gente está aí começando a nosso final de semana, né? Tá um friozinho gostoso lá fora, mais uma noite que vai nos convidar aí para um cobertor, né? Para a gente usar o cobertor, um edredom, quem sabe agora um chocolatezinho quente, ou quem sabe um chazinho quente. Boa noite também, Edileuza, bem-vinda aqui. Boa noite, Kita, que bom você aqui também conosco, todos os amigos e amigas. Deus abençoe vocês, muita luz no caminho de vocês. Já já nós vamos então refletir juntos, construindo, meditando, tirando dúvidas sobre a síndrome da dependência do amor negativo. Olha, gente, é importante aqui então a gente recordar que o primeiro passo para a transformação, para a conversão, para uma tomada de vida, para uma mudança de vida, é sempre a consciência. Nós podemos dar nomes religiosos como a conversão, podemos dar outros nomes como mudança, como virada de chave. É a mesma coisa, sempre passa pela consciência. Boa noite, Jaqueline, bem-vinda aqui, você também na nossa live de hoje, vocês todos que estão participando das nossas plataformas digitais. Daqui 2, 3 minutinhos já vamos começar então falando sobre síndrome da dependência do amor negativo. Boa noite, Sandra, Mariana, Sabrina, o Zenilton, boa noite para todos vocês, bem-vindos. Esse povo aí que eu falei por primeiro, né? A Mariana, gente de Belmonte, na Bahia, onde eu também fiz um belo trabalho e conheci pessoas fantásticas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cléo. Boa noite, você que está chegando agora, R. Gust. Muito bem-vindos, bem-vindas, todos vocês, todas vocês. Que bom vocês aqui entre nós. Gente, síndrome da dependência do amor negativo. Existiu um cara nos Estados Unidos chamado Bob Hoffman. Boa noite, Daniele Torresani, lá de Tabela, na Bahia. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda também, Dalva, de Eunápolis. Gente, síndrome da dependência do amor negativo. Existiu um cara na década de 60, lá dos Estados Unidos, o Bob Hoffman, e ele identificou que pelos comportamentos, pelas palavras, pelos gestos, pelas intenções das pessoas, ele foi analisando e ele conseguiu então dar corpo, dar conceito ao que nós hoje chamamos de síndrome da dependência do amor negativo.
Boa noite, Regina. Boa noite, Denis. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vejam, existem então 3 formatos para ser assim já na cara, na lata, para ser direto. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo você também. Para ser direto, para falar o que é síndrome da dependência do amor negativo. Existem 3 formas. Existe a adoção, existe a rebeldia e existe a transcendência. Quando nós estamos falando de síndrome da dependência do amor negativo em relação à adoção, o que é isso? São quando os filhos, ainda bem pequititinhos, e à medida que também vão crescendo, os filhos, eles no medo de perder o amor dos pais, de perder a atenção dos pais, de perder o cuidado dos pais, eles então aceitam, eles adotam para si os mesmos comportamentos dos pais. E normalmente são aqueles que nós podemos chamá-los de negativos. Então, na adoção, justamente porque existem uma série de palavras, uma série de comportamentos, tantos comportamentos e atitudes que a pessoa se sente, poxa, eu vou ficar abandonado, poxa, eu vou ficar sozinho, sozinha, meu Deus, eles não vão me aceitar mais. A pessoa, ela se aniquila, ela baixa a guarda, ela se anula e assim ela vai repetindo os mesmos comportamentos. Eu quero trazer para vocês, vou pegar aqui o meu livrinho, que é mais importante justamente nesse momento, eu recordar aqui algumas frases que são muito perigosas. Elas são até mesmo, a palavra eu sei que é forte, mas é essa, elas são destrutivas. Elas são tóxicas para a nossa vida. E nesse sentido, é importante que nós que somos adultos, o irmão mais velho, o papai, a mamãe, entre os esposos, nós ficarmos muito atentos para essas palavras que, na verdade, também elas são o resultado do nosso comportamento. Então, veja, quando uma pessoa, uma criança, um filho, ele tem uma síndrome do amor, da dependência do amor negativo na perspectiva da adoção, como eu dizia um pouco antes, no medo de perder os pais, é porque sempre está ouvindo frases como: eu não tenho tempo para você, o meu amor tem limites, eu não me importo com você, você não tem importância para mim, você não é ninguém para mim, eu sou muito mais importante que você e você não vale nada, eu não consigo lidar com os seus sentimentos, eu não quero ser perturbado, cala a boca, fica quieto, eu não quis ter você, você é do sexo errado, olha que forte isso, né? Você não é o bastante, seus sentimentos não são importantes, não vou defender você, não é bom você crescer, gosto mais dos outros do que você, você não precisa de mim, sai, não me toque, eu tenho nojo de você. Crianças não são importantes, desapareça da minha frente, saia. Olha, gente, são frases tão fortes, mas que quando nós as ouvimos, a gente se sente como? Mal, acuado, para baixo,
E por isso, então, no medo, no receio da pessoa perder aquela pessoa que disse isso, então ela vai repetindo os mesmos comportamentos. Eu quero fazer uma pergunta para você agora que me acompanha. Essas frases aqui que são frases tão fortes, né? Você já ouviu alguma dessas frases? Se sim, qual frase que você já ouviu? Talvez você tenha ouvido do seu papai, da sua mamãe, de alguém com quem você se relacionou. Você ouviu de outra família falando para o seu filho. Mas compartilha aí comigo. Que frase você já ouviu dessas? Dessas frases que são fortes, né? De tão negativas que elas são. Que frases é que você já ouviu? Olha, tem gente aqui que já está falando, meu pai separou da minha mãe porque eu nasci mulher. Ele dizia que ela não era capaz de dar um filho homem. Eu não tinha nem uma semana de vida. Eu quero compartilhar com você, tia Fidelis, que você é uma bênção de Deus para a humanidade. Essa é apenas a interpretação do seu pai, a percepção do seu pai. Mas olhe para dentro de você. Você é uma bênção de Deus. Então, não é uma questão de julgamento. Não é uma questão de anular, nesse momento, o papai e a mamãe. Mas sim de olhar para dentro e olhar para o mundo e fazer bonito, e fazer diferente, e fazer positivo, né? Então compartilha aí comigo mais gente, além da tia Fidelis, quem é que já ouviu alguma dessas frases aí na sua vida, dessas frases fortes? Compartilha aí comigo, gente, é precioso, é necessário, é muito bom que a gente aqui vá fazendo essa nossa troca, esse nosso bate-papo, para a gente crescer, para crescermos uns com os outros. Daqui a pouquinho a gente já vai passar para a segunda forma, mas vejam como que nesse sentido a criança vai olhando, vai observando o papai, a mamãe, os irmãos mais novos vão observando os irmãos mais velhos e vão entendendo. Eu tenho que fazer igualzinho, senão eles não vão olhar para mim. Então, que coisas, que sentimentos, que palavras que você já ouviu e que elas de fato não nos levaram para frente, não nos ajudaram. Compartilha aí comigo agora, nesse momento, nos ajude, participe conosco. São palavras, são frases de fato muito fortes e que nós devemos então olhar para elas e ter a consciência de que alguém disse, mas nós podemos fazer um pouco melhor do que isso. A Edileuza está dizendo, tem uns 15 dias que eu ouvi tudo isso, até perdi a noite de sono, estou pensando até agora. Edileuza, eu quero compartilhar com você que quem disse isso foi outra pessoa. Devolva para ela o que é dela e fica com você somente o que é seu. Dá um lugar no coração. Isso é importante, para não ter mágoa. Não é brigar com isso, é dar um lugar no coração. Dê um lugar no coração, mas ao mesmo tempo devolva para o outro o que é do outro. A Cléo está dizendo assim, eu já ouvi quase todas, principalmente, você não devia ter nascido. Ô Cléo, eu te conheço. A Cléo, gente, é nossa ministra da Eucaristia da nossa paróquia servitana que tem lá em Trancoso. Ô Cléo, eu quero dizer para você que o mundo seria muito menos se você não tivesse nascido. Você veio para fazer a diferença, para fazer bonito. E tem coisas, Cléo, que só você faz para o mundo ser melhor. Então você devia sim. E que bom, ó, você ter vindo ao mundo. Bola para frente. E a gente toca a vida, fazendo cada vez melhor e mais. Boa noite também aqui para Leode Oliveira,
Boa noite para Clarice, bem-vindos todos vocês, Deus abençoe. Gente, nós vamos então para aquela segunda forma. A primeira é por adoção, segunda forma é por rebeldia. É quando então o filho, a pessoa, ao ouvir tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, ela age de uma forma totalmente oposta. Só que, mesmo fazendo diferente dos outros, internamente, aqui, lá no mais profundo de nós mesmos, a pessoa vive um conflito, ela vive um sofrimento muito, muito grande. Porque o que ela internalizou, o que ela botou para dentro, não foi por amor, foi pela dor. Hoje ainda eu compartilhava numa rede social da Dani, a Dani está aqui participando conosco, e eu dizia assim para a Dani, escrevia para ela, Dani, a dor não é uma escolha, ela vem, não tem jeito. Agora o sofrimento é uma escolha, só sofre quem quer. Então, a dor pode ter vindo, mas agora você e eu, nós sempre podemos opinar, escolher de não querer sofrer mais. Em vez de viver no sofrimento, viver na graça. Em vez de viver no sofrimento, olhar como aprendizado. Em vez de viver no sofrimento, olhar como superação ou aceitação. Por isso, então, quando uma pessoa ela olha para todo aquele ambiente, aquelas palavras negativas, ela se bloqueia contra tudo que está diante de si, à sua volta, mas aqui dentro tem muita mágoa, tem muito machucado em aberto. E então ela faz diferente. Talvez então ela até vira as costas e vai embora e some. E ela não quer mais conviver com o papai, com a mamãe, com os irmãos, não quer trabalhar junto com a família, raramente vai ver o pai e a mãe. Existe um comportamento totalmente diferente. E a gente olha para aquilo e fala, nossa, fulana teve uma resposta tão positiva, tão bonita, teve uma vida tão sofrida e olha como que faz diferente. Nossa, que maravilha. Calma lá. Nem tudo que reluz é ouro, gente. Nem tudo que reluz é ouro. Talvez os comportamentos, as atitudes que a pessoa está fazendo, a gente olha como legal, mas a gente tem que olhar aqui dentro, Quais são as verdadeiras intenções? Quais são os verdadeiros motivos? Como é que está aqui dentro? Então, tanto a primeira forma como a segunda, elas são nocivas, elas fazem mal. Porque na primeira, alguém abaixa a cabeça, se anula, para não perder o amor negativo do outro. E então, repete o comportamento. Na segunda forma, que é por rebeldia, por rebelião, a pessoa não demonstra, mas aqui dentro existe uma mágoa muito grande, existe um conflito muito grande. Eu quero compartilhar com vocês que, para mim, que nesses meus quase 11 anos de padre, eu escuto tanto as pessoas, quanto as pessoas que dizem, olha, Frei, eu cheguei no momento em que eu preferi ter paz do que razão, mas eu continuo não gostando. Me dói, mas eu resolvi abrir mão da razão. No fundo, quando alguém diz desse jeito, eu prefiro ter paz do que ter razão, quem sabe, talvez, aqui dentro ainda tem uma mágoa profunda. Então, é preciso pensar sobre isso. A Jaqueline está dizendo assim,
Boa noite. Eu tenho um filho de 11 anos e recentemente meus gêmeos nasceram. Meu filho mais velho os ama demais, mas percebo que ele mudou o comportamento dele para chamar a atenção, tanto de mim quanto do meu marido. Ô Jaqueline, mas é claro, porque antes, quem era o dono do pedaço? O seu menino de 11 anos. Agora ele tem que dividir o pão em 3 fatias. Uma para ele, uma para um gêmeo e outra para outro gêmeo. Então, por isso muda um pouquinho. No fundo, ele está dizendo assim, olha para mim. Tem que ter sabedoria para cuidar disso, tá bom? Ainda ela coloca assim, damos muito carinho a ele. O que mais podemos fazer para demonstrar isso a ele? Cuidado. Amor demais sufoca. Amor de menos exclui. O amor também tem que ter dosagens corretas. Não negocie a sua autoridade com o seu filho. Ele tem que aprender que, de fato, ele agora é irmão de outros 2. Tá bom? A Clarice está dizendo, é dessa forma mesmo, Frei. Ela está dizendo no sentido, com quase toda certeza, do que eu estava falando ontem, aí referente à questão da rebeldia, né? De pessoas que têm uma postura amigável, mas no fundo, elas estão mal por dentro. Olha, gente, existem ainda tantas outras palavras, comportamentos que a gente quer lembrar aqui, né? Porque vejam, o que é então, quais são então os traços de um amor negativo? Quando é que a gente percebe que nas palavras, na intenção, nos gestos, no raciocínio, na forma de pensar, a pessoa está emanando amor negativo? Olha, é quando a pessoa não dá carinho e nem apoio. Ela é até responsável e zelosa, mas não é amorosa. Porque tem diferença. Por quê? A responsabilidade e o zelo sem o amor vira o quê? Obrigação, algo forçado. Quando tem amor, tem um propósito, é diferente. Ainda, a pessoa é fria, sem amor, sem afeto, é negligente, desconfia sempre, abandona, descomprometida, não tem nenhuma demonstração de sentimentos, é insensível, apática e ainda antipática. Dá muito mais importância aos de fora, aos outros, do que aos da sua família. Não tem consideração, é mesquinha. Desrespeita as pessoas da sua família na frente dos outros, dos estranhos, dos de fora. Ela cria favoritismo entre os irmãos. Gente, isso é uma coisa tão feia, mas ao mesmo tempo tão real. Cuidado, papai e mamãe. Eu digo isso aqui agora com muito amor no coração, mas também com coragem. Cuidado, papai e mamãe, para não fazer isso. Ficar demonstrando que esse é o meu filhinho querido e aqui a Lili, aquela ali, é o patinho feio da história. Cuidado, isso é prejudicial. Pai e mãe é pai e mãe de todos. Deve dar amor a todos. Ainda é importante a gente dizer que é o primeiro sempre a reclamar, a humilhar, mas se nega a elogiar, provoca rivalidade entre os filhos, entre os irmãos, entre os pais, e é um disciplinador, uma disciplinadora rígidos. É egoísta, envergonha e culpa os outros. É sempre o certo na situação, jamais erra, e os outros sempre estão errados. Então, quando a gente vai vendo estes comportamentos, essas palavras, é uma pessoa que tem dentro de si forte,
muito forte mesmo, a síndrome da dependência do amor negativo. E que pode estar tanto na perspectiva da adoção. Então, lá atrás, eu me anulei para eu não perder o amor do papai e da mamãe, ou está totalmente rebelde e conflituoso, por dentro e às vezes também por fora. E existe então uma terceira forma, que é a transcendência. Na transcendência já acontece uma outra forma, uma outra perspectiva, um outro comportamento. Quando a pessoa olha para tudo aquilo, a palavra é de novo forte, mas é para impactar mesmo, para tudo aquilo de desgracento que aconteceu na sua vida, e ela resolve então tirar lição da história. Ela resolve então olhar tudo como aprendizado. Ela escolhe, em vez do sofrimento, a felicidade, a plenitude, uma vida melhor. Ora, quando a pessoa olha para a vida dessa forma, ela olha para tudo aquilo que lhe aconteceu de ruim, de desonesto, de horrível, e ela então agora passa a ter uma atitude diferente, positiva, porque o seu coração está amorizado, está em paz. Ela conquista primeiro uma paz interior, para depois ela reconstruir o que está à sua volta. Nesse sentido, gente, eu quero aqui compartilhar com vocês. Agora há pouco eu estava conversando com um jovem, e o que eu disse para ele, eu quero compartilhar aqui com vocês. Existem pessoas que elas passam pela nossa vida e talvez elas não vão ser o melhor papai do mundo, a melhor mamãe do mundo, mas com certeza serão os melhores professores que nós precisávamos ter. Vejam que nesse sentido, qual é a atribuição própria de um professor? É ensinar. Ora, se o professor está para o ensinamento, dentro de casa, nós que já nos sentimos por vezes amargurados, injustiçados, lesados por alguma coisa que aconteceu, a forma de nos ensinar foi por ali, foi pela dor, mas o sofrimento é uma escolha. E por isso, então, olhar para tudo que nos aconteceu, para o fato em si, e depois dar um novo sentido a esse fato, é a primeira condição, é o primeiro passo para que a gente possa, então, ter uma vida de plenitude. Eu quero compartilhar com vocês e eu já disse isso em um outro momento, numa outra live que eu fiz, que eu cheguei a um ponto da minha vida sacerdotal em que, para eu ser padre, eu primeiro precisei olhar para o meu pai e para a minha mãe. E eu precisei liberá-los de todo o julgamento que eu fiz em relação a eles, de aceitar a eles do jeito que eles são, com defeitos, com qualidades, das vezes que eles acertaram, que eles erraram dentro do casamento deles, na minha educação, e hoje eu entendo que eles me deram somente o que eles podiam dar, ou seja, o melhor deles. E eu resolvi ficar com o melhor deles. E por isso, então, eu deixei de fuzilar o meu pai e minha mãe, e agora eu os tenho como meus heróis. E por isso eu posso dar para eles um lugar no meu coração. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma outra pessoa, dizendo justamente isso, que nós temos que respeitar a lei da natureza. Vejam que uma pessoa, primeiro ela nasce como filho,
depois ela se casa e depois vai se tornar pai e mãe. Então, quando nós invertemos esses papéis de querer ser um grande pai, mas a gente não fez o caminho ainda de redenção iluminado como filho diante do nosso papai e da nossa mamãe, independente do que tenha acontecido, vejam, eu vou ter dificuldades de ser pai e mãe. E aí então, o que eu trago para a minha paternidade, o que eu trago para a minha maternidade, sabe o que é? São as sombras do meu papai e da minha mamãe. Aí de novo, na perspectiva da adoção ou da rebeldia, da síndrome da dependência do amor negativo. Então, eu vou repetindo comportamentos, eu vou repetindo palavras, eu vou repetindo expressões. Se alguém quiser se sentir depois desafiado para isso, eu convido você a olhar um vídeo que existe, Vida de Maria. Ele deve ter uns 3 minutos, não mais que isso. E esse vídeo vai retratar justamente a vida de uma mulher chamada Maria. E ela olha para tudo aquilo que acontece na vida dela, que é no sertão do Nordeste, e ela então olha para tudo aquilo, ela cria um conflito, mas ela engole, fica aqui dentro, e então ela vai repetindo. Ela vai repetindo. E a Maria faz que nem a sua mãe fazia, a filha da Maria faz que nem a Maria e a mãe da Maria fazia, a outra fazia que nem a outra, que a Maria e que a mãe da Maria fazia. Por que isso? Porque o que guardou foi e virou conflito. Então, eu quero nesse momento lhe fazer uma pergunta. Você que está nos acompanhando, existem sentimentos que você tem no seu coração e que recordam alguma coisa que aconteceu de mal na sua vida? Você está cozinhando esse negócio aí, ele está ainda fritando dentro de você? Compartilha conosco. Se você talvez até se sentir à vontade, pode falar os sentimentos. Se não quiser, basta só dizer: sim, Frei, eu tenho sentimentos. Então você tem aí dentro de você sentimentos, emoções, que você está cozinhando, que nem um galo velho, que nem um pato velho. Você está cozinhando isso aí dentro de você há muito tempo. E você sabe que isso te faz mal. Você tem isso no seu coração? Isso está ainda muito forte na sua alma? Compartilha aí comigo. Uma boa noite para minha irmã Delaine, que entrou. Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. A Jaqueline está aqui colocando: já assisti Vida de Maria. Todas as Marias são iguais. E por que isso, Jaqueline? Porque guardou conflito no coração. Não tinha vontade, coragem, decisão de romper com isso. Então, engole a seco. Engole quadrado, né? Só um minutinho, gente. Tomar uma aguinha aqui. Olha, tem mais participações aqui. Josivânia: eu ouvi quase todas pela minha mãe, que vivia falando para mim que eu era um erro e que nunca deveria ter nascido, porque eu só atrapalhava a vida dela. Dói até hoje lembrar. Josivânia, essa é a percepção da sua mãe, mas veja o casamento lindo que você tem. Veja a bênção de Deus que você é na vida do seu esposo, dos seus filhos. Se você não tivesse vindo ao mundo, eles também não viriam. Então você é o melhor de todos os acertos. Olha para a vida assim, a partir de hoje. Esse é o meu convite para você. Depois,
Nancilane, boa noite, Nancilane. João Carlos, boa noite também. Neuzinha, minha grande amiga, tema pertinente, muito atual. Gratidão, minha amiga. A Maria Rodrigues, Deus me curou, Frei, mas minha mãe dizia que eu era tão ruim que ela sofreu muito para eu nascer. Na hora, ao invés de colocar a cabeça, primeiro eu coloquei o braço. Minha irmã, poderia ter vindo o pé, o braço, a mão. Você, com toda certeza, é uma luz de Deus. Olha os filhos fantásticos que você tem. Olha as pessoas que você aqui já evangelizou nessa paróquia. Você é luz de Deus. Leva isso para a sua vida a partir de hoje. Um grande abraço, então, para o Aparecido Bezerra. Deus te abençoe. Também Aurinda Souza. Boa noite, Frei. Sua bênção. Deus te abençoe, minha irmã. A Regina Brosinghini. Boa noite, Frei. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe também. Olha quanta gente boa aqui participando. Gratidão. Célia Col. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Maria Rocha. Boa noite, Duda. Bem-vinda. Bem-vinda também, minha mãe. Sua bênção. Então, gente, vejam que justamente daqui a pouquinho nós já estamos terminando a nossa live de hoje. E eu quero pedir mais uma vez a você que compartilhe conosco. Você tem ainda no seu coração sentimentos negativos que você guarda no seu coração até hoje, de coisas que você ouviu e que te fazem mal? Boa noite, Pati. Boa noite, Romilda. Bem-vindas. E aí, você tem isso no seu coração ou você não tem? Compartilha aí comigo. Como que está o seu coração? Quais são os sentimentos de história? Os sentimentos que historicamente têm aí povoado, que estão no dia a dia do seu coração até hoje. Tem esses sentimentos com você? Sim ou não? Compartilha aí comigo nesse momento. Daqui a pouquinho a gente já está terminando. Um tema tão atual, de fato, como dizia Neuzinha, para a gente repensar as nossas frases, as nossas palavras, os nossos comportamentos. Porque, gente, veja, nós podemos ter um comportamento diferente a partir do amor positivo. Se existe a síndrome da dependência do amor negativo, é porque também tem amor positivo. E como que a gente vê amor positivo? Quando uma pessoa ela é carinhosa, ela dá apoio, ela é amorosamente responsável e zelosa, é calorosa, é atenta, está sempre presente quando necessário, é comprometida em ajudar os outros, é simpática, empática, ela considera, é generosa, ela elogia e aprova com sinceridade, encoraja, ela respeita o cônjuge, os filhos, as filhas, e também ela tem palavras, comportamentos que são assertivos, que são positivos. Quando ela diz assim, você merece e é maravilhoso, seus sentimentos são importantes, sempre apoiarei você, é maravilhoso, você está crescendo, gosto de você e dos outros também. Se você tiver problemas, quero compreender e ajudar. Gosto quando você me toca. Quando precisar, estou aqui. Conte comigo. Vamos conversar e nos entender. Gosto de demonstrar meu amor por você. Valorizo sua presença e quero ouvir suas ideias. Você vai amadurecer na hora certa. Por favor, confie em mim. Conta comigo. Quero ver você. Crianças são importantes para mim. Vou lhe elogiar e lhe apoiar. Vejam justamente que o comportamento, que as palavras, elas são totalmente diferentes. Então,
nesta noite. É isso que eu quis compartilhar com vocês. De que você que é papai e mamãe, você que é adulto como eu, que a gente tenha palavras positivas. As palavras vão mudando a nossa programação mental e ela vai deixando de ser negativa para ser positiva, vai deixando de ser enrijecida para ser progressiva. E assim nós vamos crescendo, amadurecendo e melhorando internamente e também as nossas relações. Quero concluir aqui e deixar o meu abraço para vocês. A gente já está no finalzinho, faltam só uns 4, 5 minutos. Então, meu grande abraço para vocês, gratidão por vocês estarem comigo aqui hoje. Mandem aí um joinha, uma gratidão, digam para a gente aí, né? Mandem mensagem se o tema de hoje foi relevante para vocês, se vocês gostaram, se cresceram com esse tema, se ele foi uma novidade, se vocês já tinham ouvido falar, participa com a gente, deixa aí a sua mensagem, tá bom? Muita gratidão a todos vocês que estão participando conosco aí, quando a gente ainda fazia na quarta-feira, agora passamos para as sextas-feiras. A gente tem muita gente por aí fazendo lives e nós estamos aqui junto com vocês, levando toda essa nossa partilha das coisas que nós aprendemos para que você também cresça, para que você dê passos. Deixa aí então a sua mensagem para a gente. Um grande abraço, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e que a luz de Deus possa sempre guiar o caminho de todos vocês. Gratidão, muita luz, Deus abençoe. Boa noite, minha gente. Um abençoado final de semana para vocês.